Para presidir a próxima atividade, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Gilmar Cavalieri. Para ministrar a palestra A Nova Lei de Abuso de Autoridade, Texto e Contexto, Interpretação Sistemática e Riscos para a Independência Judicial, convido o excelentíssimo juiz do TRT da 15ª Região, Guilherme Guimarães Feliciano. Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Gilmar Cavalieri. Boa tarde a todos. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, muito obrigado por ter vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, ainda mais para nos falar sobre assunto tão moderno, né? E tão preocupante, que é a nova lei do abuso de autoridade. O doutor Guilherme Guimarães Feliciano é juiz do trabalho titular da primeira de Taubaté, 15ª Região, doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, professor associado do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, livre docente em Direito do Trabalho e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, Direito Penal está encaixado aqui com o tema, né? Não é bem assim, desculpe, não quero assustá-los. Coordenador do curso de especialização, pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da Unitaú, extensão universitária em Economia Social e do Trabalho, da Unicamp, professor assistente, doutor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, presidente da gloriosa Ana Matra, BM 2017-2019. É isso? Doutor Guilherme, eu sei que tem mais, o currículo prossegue, mas nós não podemos também tomar tanto tempo. Doutor Guilherme, Vossa Excelência tem 2 horas para a explanação, incluído aí o debate. Pode ser? Fique à vontade. Bom, muito obrigado, uma boa tarde a todos, aos colegas. Acho que temos servidores também ou só juízes? Basicamente juízes? Tá. Advogado não tem nenhum não, né? Para não ter problema. Meu querido Gilmar, muito obrigado, uma honra estar aqui mais uma vez. Não é a primeira vez que a escola me convida e o tribunal me convida para a Semana Institucional. É uma honra para mim, um prazer, uma satisfação. Sempre que me chamarem, sempre virei. E especialmente para este tema, né? Como eu conversava com o desembargador, muito obrigado, viu, pelo convite, uma honra estar aqui. Eu tenho tratado desse tema não apenas pelo meu gosto acadêmico, mas, sobretudo, pelas funções institucionais que tive até junho deste ano, né? Inclusive, o parecer da Ana Matra a respeito deste tema, quando ainda era um projeto de lei, era da minha lavra. E, portanto, pude acompanhar isso de perto e antecipo aos colegas, porque eu acho que, enfim, embora eu tenha um tempo bem razoável, e também felicito a escola por isso, né, geralmente a gente fala desse tema, que tem sido um tema muito recorrente. Esse é o 3º regional em que eu falo sobre isso. Segunda-feira passada, agora, falei sobre isso no TRT2. Geralmente, o tempo é mais curto. 2 horas é um tempo bem razoável. Não pretendo, talvez, torturá-los pelas 2 horas. Quem sabe 1h15 e depois debatemos um pouco. Não é? Mas o tema, de fato, pede uma análise um pouco mais cuidadosa, porque é uma lei com muitos preceitos, uma lei que inova sensivelmente em relação à lei de abuso anterior, que é a Lei 48/98, e aí, como eu dizia aos senhores, sendo muito sincero, direto, objetivo e pragmático, uma lei que piora muito sensivelmente a condição do magistrado na sua atuação. Esta era uma crítica que nós fazíamos e que eu sigo fazendo
na perspectiva de que processos que são basicamente informados pela oralidade vão ser mais fortemente impactados por esta lei. E não porque juízes do trabalho ou juízes de outras especialidades tenham ou não tenham um pendor por uma postura, digamos, mais rigorosa, mas simplesmente porque nestes ensejos em que a tensão é maior, obviamente que a possibilidade de se esgrimir, muitas vezes indevidamente, um preceito legal que pareça ter ali cabimento, é também mais recorrente. Esta possibilidade é mais recorrente e, portanto, a ocasião de um litígio como este aumenta. Então, na minha opinião, só a existência da lei já precipita, em tese, a possibilidade de maiores incidentes em audiência, o que não é bom. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Qual é a minha ideia? Eu vou, obviamente, apresentar aos senhores a evolução deste tema na legislação, muito rapidamente. Vou apresentar aos senhores o que me parece é a pedra de toque para resolver a principal questão hermenêutica, digamos assim, ou seja, se há ou se não há o delito, que é como eu conversava com o Gilmar agora há pouco, né? A questão do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º. Mas depois eu quero discutir com os senhores os tipos penais, especialmente na perspectiva de evitarmos armadilhas. E nesta linha de, na medida do possível, evitarmos aborrecimentos. Então esta vai ser a minha linha. Resumindo esta ópera, eu estive 6 anos na Anamatra, acho que conheço um pouco o perfil dos nossos colegas. Não acredito que, a despeito desta lei, tenhamos uma profusão de condenações criminais a esse respeito. Pelo contrário, acho que seguiremos sem ter um número minimamente relevante de condenações a esse propósito, em função daqueles parâmetros hermenêuticos. Porém, acho que haverá mais aborrecimentos. Haverá mais ensejos para que isso seja discutido processualmente, embora, muito possivelmente, o resultado final, em situações como essa, seja de absolvição. Então, para não parar a minha exposição apenas nesta perspectiva de haver ou não haver condenação, eu fui um pouco além para discutir especialmente os chamados tipos objetivos, e para que percebam onde é que pode ou não pode haver ali um ensejo de aborrecimento, ou seja, um ensejo em que alguém represente, por exemplo, ao Ministério Público por uma conduta que objetivamente pode se subsumir a um tipo penal. Esta foi a minha preocupação. Eu peço ao presidente de mesa, tem alguma objeção se eu falar? Eu vou andar aqui, porque senão é cacuete de professor. Pronto, e eu vou mudando aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho da evolução desses tipos, e se quiserem me interromper, me interrompam. Eu atrapalho filmagem? Não, né? Se quiserem me interrompam para perguntar também, não tem problema nenhum. Bom, meus caros, o conceito de autoridade é o ponto de partida, continua o mesmo. Era este na Lei 4898, que é de 1965. Era uma lei realmente antiga, uma lei pensada, enfim, em um momento histórico de restrição de liberdades, logo após o golpe militar. Eu diria aos senhores que era uma lei que merecia reforma mesmo. O problema é a reforma que fizeram, né? Eu recentemente publiquei um artigo na Folha, eu e um colega da Universidade de São Paulo, que é o professor Alamiro Veludo, exatamente sobre esta lei. Eu acabei não tendo tempo de enviar aqui para a escola, mas eu envio, entre hoje e amanhã já envio para que passe a vocês. É um artigo muito curto, artigo de jornal, está lá no blog do Fred, mas como nem todo mundo é assinante da Folha, eu passo o texto, e aí vale a pena uma lida, para que percebam qual foi a intenção da lei, para onde ela quer caminhar. E aqui, obviamente, eu vou abordar outros aspectos que não estão no artigo. O conceito de autoridade, então, continua o mesmo. Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública
de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então é um conceito bem amplo, né? Nesta perspectiva, vejam que é muito próxima do artigo 327 do Código Penal. Um jurado, por exemplo, pode ser autoridade nesse sentido. Um jurado que está lá compondo o tribunal do júri pode ser autoridade nesse sentido. Este aqui é o artigo 5º da Lei 4898, da lei anterior, mas o conceito não se altera. O que se altera, já vou adiantar isto, é o ensejo. A nova lei diz textualmente que haverá o crime se o sujeito ativo se valer da sua autoridade ou agir a pretexto dela. Este agir a pretexto dela não existia. Isto significa que, a rigor, se os senhores estiverem em uma situação hipotética qualquer, vamos imaginar um entreveiro em um acidente de trânsito, em algum contexto, pretenderem se valer da sua autoridade, mesmo não atendo naquele contexto, mas se pretenderem, a pretexto dela, se prevalecer, dando, por exemplo, vamos imaginar, uma voz de prisão descabida ali, agora tem subsunção direta na lei. Antes seria questionável, agora não é mais. Então, vejam, uma coisa é ser autoridade. Outra coisa é o ensejo para a prática dos delitos. Pode ser no exercício da autoridade, pela lei nova, ou a pretexto dela. Ou a pretexto dela. Vamos ver como é que era, só para que percebam como de fato houve uma evolução para um modelo mais rigoroso. A Lei 4898/65 basicamente dizia isto aqui, olha, constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondência, liberdade de consciência e crença, livre exercício do culto religioso, liberdade de associação, direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, direito de reunião, incolumidade física, direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Antes da lei de tortura, que é, se eu não estou enganado, de 97, as práticas de tortura havidas, por exemplo, em delegacias de polícia ou em quartéis, geralmente tinham subsunção aqui. Quando não, em tipos penais mais graves, claro. Quando, pela primeira vez, houve a ideia de se criminalizar violação de prerrogativas de advogado, eu, à altura, também produzi um parecer. À época eu era presidente da Matra 15, mas acho que compunha a Comissão Legislativa da Anamatra, e, à altura, até pela minha formação em Direito Penal, me pediram um parecer, e eu fiz esse parecer com o colega Saulo Fontes, que talvez alguns conheçam, que presidiu a Amatra do Maranhão. Então nós fizemos a 4 mãos. E algo que nós dizíamos lá é que, a rigor, não havia necessidade de criminalizar a violação de prerrogativas de advogado, porque isso já estava criminalizado, olha ali. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. E nós dizíamos mais, isto aqui é muito mais democrático. Porque, bem ou mal, o advogado não é o único profissional a ter prerrogativas, por assim dizer. E aqui não se fazia nenhuma circunscrição, nenhuma limitação à profissão. Era, obviamente, o argumento para dizer, olha, deixe como está. E eu posso dizer que, até junho deste ano, nós conseguimos, enfim, segurar a retranca ali. Né? Não levamos o gol. Agora, com a lei do abuso de autoridade, levamos o gol. Agora, eu vou falar disto, a violação das prerrogativas dos advogados, nas hipóteses dos incisos 2 a 4 do artigo 7º, 2º a 4º do artigo 7º da Lei 8.906, é crime. O que, insisto, representa, na minha visão, uma quebra de isonomia. Porque apenas esta profissão liberal tem uma proteção às suas prerrogativas profissionais, mas é o que temos. Os senhores sabem que a AMB ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Depois a Anamatra secundou como amiga da corte. Não é?
a ADI 6236, se eu não estou enganado. Eu tenho o texto, mas os senhores conseguem facilmente, e esses aspectos são discutidos ali. Então, de todo modo, aqui houve também uma evolução em PEIOS, porque agora nós temos um tipo penal com uma pena bem maior, restrita à condição do advogado. O artigo 4º ainda dizia que é abuso de autoridade ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Isto ficou, mas ficou com um tipo penal bem mais aberto, o que é ruim também. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento ilegal. Deixar de comunicar ao juiz competente a prisão ou detenção da pessoa, isso também ficou. Deixar o juiz de ordenar relaxamento de prisão ou detenção ilegal, também ficou. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, isto ficou. E aí outras figuras que, enfim, diziam muito com aquela época, né? Referindo o carcereiro e etc. e tal. Né? Ato lesivo de honra do patrimônio da pessoa natural ou jurídica quando praticado com abuso ou desvio de poder, prorrogação de prisão temporária e por aí vai. Quais eram as penas da Lei 4898? Aqui uma outra evidência do rigor maior a que chegamos. Vejam, isso aqui é interessante perceber. A lei previa punições administrativas, obviamente pelos órgãos competentes. Não é? Então, nos TRTs, a depender aí dos seus regimentos, o órgão especial ou o pleno administrativo. E a lei previa advertência, repreensão, suspensão do cargo, destituição da função, demissão a bem do serviço público. Evidentemente, no nosso caso, no caso dos juízes, havia a limitação da LOMAN, de tal maneira que a juízes não se aplicaria nem suspensão e, pela vitaliciedade, muito menos destituição da função ou demissão a bem do serviço público, ou mesmo a demissão simples. Então, apenas as duas primeiras figuras. E as penas? As penas, então, na condenação criminal, eram de detenção de 10 dias a 6 meses e multa. Consequência prática disto: o abuso de autoridade era um crime de menor potencial ofensivo, logo não admitia prisão em flagrante. Eu sei que às vezes acontecia, lá em São Paulo, vira e mexe, a gente sabia de situação de advogado querendo dar voz de prisão a juiz por abuso de autoridade. Era uma teratologia, absoluta ignorância, porque o tipo penal não admitia prisão em flagrante. Agora, boa parte dos tipos penais admite prisão em flagrante. Ah, mas então quer dizer o quê? Que o advogado pode me dar uma voz de prisão e audiência. Em tese, para alguns tipos, sim, mas aí há, obviamente, mais uma vez, a sagrada intervenção da lei orgânica da magistratura. Isso deve ser feito na presença do presidente do tribunal, ou com conhecimento dele. Está aí a... Já foi? Então depois deem a notícia. Assim como em relação ao advogado, a prisão precisa ser na presença ou com comunicação ao presidente da seção ou subseção. Então, pode ser a vice. Exercendo as suas funções de vice-presidência na ausência da presidente. Então, é a contenção legal que existe. Mas eu preciso dizer a vocês, eu sei que é horrível dizer isso, mas eu preciso dizer a vocês que, de fato, agora, a maior parte, primeiro, já não é mais o modelo da 4898, não é mais uma pena para todos os delitos. Cada tipo penal tem uma pena combinada. Várias destas penas têm a pena máxima combinada superior a 2 anos, algumas chegam a 4 anos. E aí são crimes de médio potencial ofensivo que, em tese, admitem prisão em flagrante, obviamente com as garantias que a lei orgânica da magistratura nos reserva. Então é preciso que saibam disto. E tem lá a perda de cargo e inabilitação, enfim, isto aí também fica na nova lei, né? E a questão civil, eu vou falar disso lá mais para frente, mas também estava presente na lei 4898 e é preciso que tenhamos isto em mente. Há também a possibilidade do ajuizamento de uma ação civil que, os senhores verão, não necessariamente será em face da União.
Já há até alguma jurisprudência assentada a esse respeito. Nossa, mas você veio aqui para tocar o terror, né? Não, como eu falei, eu preciso que vocês tenham uma ideia de tudo que pode acontecer. E aí, a partir disso, a gente vai desconstruindo ou vai vendo, aí, digamos, quais são os caminhos para uma blindagem de aborrecimentos desnecessários. Esta é a minha preocupação. Bom, entendia-se, como eu disse a vocês no início, que aquela lei, a Lei 4898, era uma lei superada, uma lei leve demais. E, é claro, não preciso dizer aos senhores, a Operação Lava Jato e as suas derivações também tiveram um efeito político aqui, né? Na perspectiva de identificarem ali excessos. Bom, então vamos fazer o quê? No Brasil é assim, eu vejo alguma coisa fora de linha, eu faço lei, né? Aliás, no direito penal é assim, lamentavelmente. Quem acompanhou a lei dos crimes hediondos, por curiosidade, deve ter percebido isso, né? A Constituição de 88 trouxe lá a previsão dos crimes hediondos, que seriam insuscetíveis de graça e anistia, inafiançáveis. O legislador tinha de defini-los. Não os definiu. Aí houve o sequestro do Abílio Diniz. Foi o ensejo para o Congresso Nacional legislou. Colocou ali a extorsão mediante sequestro, que era o crime. Mas não colocou o homicídio, nem o qualificado. Quer dizer, extorsão mediante sequestro era crime hediondo. Homicídio qualificado não era. Não fazia sentido nenhum. Mas ficou assim um bom tempo. Aí houve o assassinato da Daniela Pérez, lembram-se? Pelo Guilherme de Pádua. Pronto, que está solto. Porque a lei não alcançou, já que a lei penal não retroage. Mas aí houve um abaixo-assinado com assinaturas coletadas nacionalmente. Foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular, mudaram a lei. Inseriram o homicídio qualificado, que era o caso, e mais homicídio em caso de grupo de extermínio, etc. Modificaram. Ok. Aí veio o escândalo dos remédios de farinha, lembram-se? Segundo o governo da FHC, eu acho, o ministro da Saúde era o Serra. Mulheres que engravidaram porque consumiram anticoncepcionais de farinha. Aí, o que vamos fazer? Problema nosso, o que fizeram? Lei penal. Então, agora é o seguinte, remédio falsificado é crime hediondo. Está lá, falsificação de remédio é crime hediondo. O problema é que o tipo penal, o senhor já vai entender por que eu estou falando disso, o tipo penal que trata da falsificação de medicamentos tem lá um parágrafo, que eu acho que o legislador não percebeu, que criminaliza também a falsificação de cosmético. Então, falsificação de cosmético no Brasil hoje é crime hediondo. E homicídio simples não é. Essa é a lei penal brasileira, essa é a nossa coerência legislativa. Então, homicídio simples não é hediondo. Falsificação de perfume é crime hediondo. Por isso é que nós temos de perceber como, muitas vezes, estes ímpetos políticos levam a leis ruins. Aqui é um bom exemplo disto. Para, digamos, superar este contexto de obsoletude da lei, uma lei velha, antiga, trouxeram aí o projeto 85/2017, que é o que virou a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei dos Crimes Hediondos. O que queriam alcançar? Eu me lembro bem da discussão. O que queriam alcançar era basicamente estas situações aqui. Por exemplo, situações que aconteciam e que aconteceram, inclusive, os senhores sabem disso, ao ensejo aí da Lava Jato, e que entenderam deveriam ter alguma previsão lá e não tinham. Por exemplo, caso talvez mais rumoroso, condução coercitiva. Não é? Teve aí uma condução coercitiva famosa. Se era necessária, se não era necessária, mas o fato é que, do ponto de vista da Lei 4898, não tinha tipo específico. Agora enfiaram um tipo penal aí. Então, agora, a condução coercitiva em desconformidade com a lei, os senhores vão ver, é crime de abuso de autoridade com um tipo penal próprio para isto. Mas havia outras preocupações, busca e apreensão sem estado de flagrância, né? Prorrogações de prisão sem fundamento. Outra questão que veio diretamente lá das
passagens da Lava Jato, que é a história de fotografar e filmar pessoa presa, ou seja, expor o réu a algum tipo de humilhação desnecessária, produção de provas ilícitas, né? Indeferimento e substituição de medidas cautelares diversas da prisão. Essa é uma discussão que chegou até no Supremo, né? Os senhores vão se lembrar, até coloquei ali. É o Código de Processo Penal, no seu artigo 319, indicando ali as medidas que podem ser utilizadas como sucedâneas da privação de liberdade quando bastarem no contexto de prisões cautelares. E aí houve uma discussão, os senhores vão se lembrar, se em relação aos parlamentares, para estas medidas sucedâneas, deveria haver ou não autorização da Casa, como a Constituição prevê para a prisão. Então, por exemplo, o parlamentar será mantido com tornozeleira eletrônica. O parlamentar terá restrição para comparecer em determinados lugares, terá restrição para se encontrar com determinadas pessoas, todas as medidas previstas no 319. Nestes casos, o Congresso tem de autorizar, e no final o Supremo, na DI 5526, entendeu que sim, desde que haja, a partir desta hipótese, uma dificuldade, um impedimento direto ou indireto ao exercício regular do mandato. Então, por exemplo, deixar de se encontrar com determinada pessoa, se for um parlamentar, um outro parlamentar, porque pode interferir com o mandato, pode ter de passar pelo escrutínio do parlamento, da Câmara ou do Senado. Por outro lado, o mero uso de tornozeleira eletrônica não, porque não impede o exercício do mandato. Então essa questão passou até pelo Supremo e entrou também na lei de abuso de autoridade. No final, então, ficou assim. Agora nós vamos começar a examinar os principais tipos penais da nova lei de abuso de autoridade. Os senhores viram como era, viram qual era a perspectiva de modificação e vão ver que o resultado final foi muito além daquela perspectiva original de modificação. E, de fato, temos hoje uma lei muito mais rigorosa. Primeiro de tudo, importante dizer, os senhores viram aí, né, várias decisões de colegas que, até como uma forma de protestar, referiram a lei e, a partir dela e da ameaça que ela representa, enfim, decidiram de tal ou qual maneira. A rigor, esta lei não está em vigor. A rigor, não, ela não está em vigor, porque nos termos do artigo 45, ela entrará em vigor 120 dias após a publicação. A publicação foi em 5 de setembro. Então, ela vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem. Então, ela não está em vigor. Ela será um problema, por enquanto ainda não é. Qual é a objetividade jurídica da lei? Duas, basicamente. Eu vou aqui dar agora uma visão geral, digamos, do perfil dogmático desta lei. Duas objetividades jurídicas. Primeiro, que é o chamado objeto jurídico imediato, a proteção dos direitos e garantias individuais e coletivos do cidadão e, por extensão, das pessoas jurídicas. Então, direitos e garantias individuais de pessoas físicas e jurídicas. Esse é o objeto imediato. Imediatamente, em caráter imediato, a lei busca garantir a regularidade da atividade administrativa. Por que é importante ter isto aqui em mente? Porque, a rigor, a interpretação da lei penal deve se dar em conformidade com a objetividade jurídica do tipo. Se determinada conduta se quer, em tese, atingir essas objetividades jurídicas, falta à conduta o que os autores chamam de tipicidade material. Pode ter até tipicidade formal, mas falta a tipicidade material. Por isso é bom ter um bom domínio destas duas objetividades da lei. Competência, isso é importante também. Se qualquer um de nós, por acaso, se vir envolvido em uma situação como esta. A competência é dos tribunais regionais federais. Aqui, no caso de vocês, TRF1. Lá no meu caso, 4, desculpe, 1 é Rio de Janeiro, 4.
Lá, aliás, um é Brasília. Lá no meu regional, TRT2 também, TRT24, TRF3. Né? Justiça Federal, portanto. Bom, isso parece óbvio, mas não é. Os senhores sabem, por isso que eu trouxe isso aqui, é um assunto paralelo, mas já que estamos falando em evitar aborrecimentos e entender o entorno, me pareceu oportuno dizer isto. O Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, foi decidida este ano, gerou um precedente novo nesta matéria relativa à prerrogativa de foro. Os senhores sabem que há uma PEC tramitando para acabar com a prerrogativa de foro, à exceção do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Acho que nem o presidente do TST está referido lá. E do presidente da Câmara, e presidente do Senado e presidente da República. Esses teriam prerrogativa de foro, as outras autoridades não teriam. Não é? Eu até, não sei se vão se lembrar, no primeiro ano da nossa diretoria na Anamatra, nós abrimos uma consulta eletrônica para saber se a Anamatra seria contra ou a favor da extinção da prerrogativa de foro. Porque a AJUF, por exemplo, era a favor, a MB nunca tomou posição. Não é? À altura, nós indagamos se os juízes do trabalho eram a favor da extinção da prerrogativa de foro e se eram a favor da extinção da pena de aposentadoria compulsória, pena disciplinar. Né? E à altura, o resultado foi de que sim, eram a favor da extinção da prerrogativa de foro e não eram a favor da extinção da pena de aposentadoria compulsória. E esse foi o entendimento que nós levamos. Mas o fato é que, mesmo antes da aprovação desta PEC, o Supremo já trouxe novas cores, dizendo o seguinte: olha, prerrogativa de foro para a autoridade é apenas se ela estiver exercendo a autoridade ou se agir em função dela. Olha ali. Prerrogativa conferida apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ela relacionadas. Foi uma votação por maioria e dizia respeito, basicamente, a parlamentares. Dizia respeito a parlamentares. Ou seja, se o deputado, se o senador, vamos voltar àquele meu exemplo, se envolvesse em uma confusão no trânsito e desse um tiro em alguém, aquilo não teria nada a ver com a sua função parlamentar. Portanto, ele responderia perante o juízo comum. No caso, perante o Tribunal do Júri, que foi uma questão lá nos anos 90, hoje não é mais, segundo o Supremo, vai para o Tribunal do Júri. Se houver uma lesão corporal, vai para o juiz comum. Volto a dizer, isto foi definido para parlamentares, porém o STJ já estendeu isto em outras situações a outras autoridades. E houve um caso em São Paulo em que o Tribunal de Justiça reconheceu a competência do juiz criminal de primeiro grau para uma situação que envolvia exatamente lesões corporais em que o réu era um juiz do trabalho. Então, isto aconteceu já. Esta interpretação foi estendida a juízes, e neste precedente a um juiz do trabalho, para dizer, olha, ele aqui não agiu como autoridade, portanto não tem prerrogativa de foro. Isto tem o lado bom e o lado ruim. Lado ruim, por assim dizer, o juiz ou até o desembargador, enfim, será julgado por um juiz de primeiro grau. Isso pode trazer algum constrangimento. Lado bom, pensando como advogado criminalista, prescrição. Aí todo esse sistema recursal que leva o julgamento final para as calendas, tudo isso favorece, e os senhores sabem, a realidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por exemplo, nenhum crime contra a honra que chegue ao TJ de São Paulo geralmente chega a um julgamento final, porque prescreve antes. Prescrição para esses crimes é de 4 anos, que é o tempo médio de tramitação por lá. Né? Então, acaba sendo um filtro de impunidade, por assim dizer,
mas isto acaba favorecendo, então, independentemente de discussão de ter havido ou não, enfim, culpa de ter havido ou não o cometimento do crime, isto favorece um sistema com mais instâncias para julgamento. Mas o fato é que, hoje, o Supremo entende assim: nós ainda temos prerrogativa de função, desde que estejamos agindo no exercício da autoridade ou em razão dela, no exercício da função ou em razão dela. Isto, volto a dizer, na ação penal foi definido para parlamentares, mas os tribunais já têm estendido isso para outras autoridades. E aqui, isto importa? Importa menos, ou não importa nada. Por quê? Se é abuso de autoridade, será sempre no exercício da autoridade. Ou, como eu disse aos senhores há pouco, a pretexto da autoridade, o que vai ainda além. Mas, em ambos os casos, me parece, a competência será mesmo da Justiça Federal, então aqui do TRF4, lá para nós do TRF3, tá bom? Então, competência dos TRFs, eu não vejo aqui hipótese de, em qualquer dos tipos penais, haver apreciação por um juiz de primeiro grau. Características desses crimes. Primeiro, não há figura culposa. Então, só há abuso de autoridade na modalidade dolosa. O que é o dolo? O dolo é aquele elemento subjetivo que se configura com a vontade e a consciência de realizar a conduta descrita no tipo penal. Isso é que é o dolo. A vontade e a consciência de realizar a conduta descrita no tipo penal. Esse é o chamado dolo genérico, como diziam os antigos. Então vejam que se não houver consciência, nós vamos ter uma figura que se chama erro de tipo. Talvez os senhores se lembram disso. Afasta a tipicidade, não tem condenação criminal. Se não houver consciência, geralmente estaremos diante de uma inimputabilidade. Não haverá culpabilidade, também não haverá pena. Então o dolo exige esses dois vetores, volitivo e cognitivo. Mas este é o dolo genérico. Os senhores vão ver que no abuso de autoridade exige-se o que os antigos chamavam de dolo específico. Esse é o grande pulo do gato. É em função deste dolo específico, que nós vamos ver em seguida, que eu sustento que dificilmente haverá condenação de juiz do trabalho por isto aqui. Se fosse só o dolo genérico, eu me preocuparia mais. Como há o dolo específico, vocês vão perceber que o caso não é tão grave para efeito de condenação. O dolo abrange a consciência por parte da autoridade que está cometendo o abuso, exige com efeito a finalidade específica de abusar, de agir com arbitrariedade. Vejam aí o dolo específico, a gente já vai ver como ele está no tipo. Na verdade, no artigo 1º, que alcança todos os tipos. Então, no abuso de autoridade, não basta a vontade e a consciência de realizar a conduta descrita no tipo. Eu preciso de mais. Eu preciso desta intenção especial de abusar. Essa intenção especial de achacar. Essa intenção especial de humilhar. Por aí vai. Se não houver isto, vejam ali a referência final. Se na justa intenção de cumprir o dever, de proteger o interesse público, o juiz acaba cometendo algum excesso, a autoridade acaba cometendo algum excesso, que por assim dizer seria um excesso culposo, isto poderá ser até ilegal, isso poderá até ensejar eventualmente alguma providência administrativa, mas não será crime. Se o juiz, se a autoridade atuou na perspectiva de cumprir o seu dever, por entender que aquela era a interpretação adequada, por entender que aquela era uma conduta razoável, por entender que aquele era o encaminhamento a ser dado, na perspectiva do interesse público, ele não responde por crime de abuso de autoridade. Mesmo que alguém diga, foi imprudente, mesmo que alguém diga, só ele entende assim, não importa. É claro que pode haver o aborrecimento. E é este o ponto. Isto é que, para mim, é o que há de mais grave na lei.
ela constrói diversos tipos penais com o que os penalistas chamam de elemento normativo do tipo, que são elementos que necessariamente devem ser integrados pelo juiz criminal. O que significa que ele ali utilizará, obviamente, a sua visão de mundo, a sua compreensão do direito, a sua perspectiva de política criminal, tudo isso acaba entrando em jogo. Não deveria. A ADI, que foi ajuizada, em larga medida ataca esses tipos penais, por conta desses elementos normativos, que ao abrir demais a possibilidade de interpretação pelo juiz criminal, acaba ameaçando indevidamente a liberdade. Isto é algo com o que eu pessoalmente concordo. Para que os senhores entendam isto aqui com um exemplo que é bem emblemático disto. Os senhores sabem que nós tínhamos na legislação penal, não temos mais, um tipo penal que se chama sedução. Uma das elementares deste tipo penal era mulher honesta. O que é mulher honesta? Pois é. Pois é. Tanto é que esse tipo desapareceu. Inclusive ensejava algumas leituras discriminatórias. Eu me lembro que lá... O senhor sabe que a parte especial do Código Penal era de 40, então uma visão para lá de antiquada. Não é? Lá nos idos dos anos 50, havia, por exemplo, alguma discussão em alguns tribunais estaduais sobre se a mãe solteira era mulher honesta para fim de sedução. Pelo amor de Deus, né? Mas havia essa discussão. O problema é esse. Esses elementos normativos permitem a integração pelo juiz. E isto vai depender muito da visão de mundo que o juiz tem. Isto é ruim para a perspectiva das liberdades. O grande José Frederico Marques, um dos maiores penalistas e processualistas penais que nós tivemos, dizia o seguinte: tipos penais devem ser basicamente compostos por elementares descritivas. Matar alguém, reclusão, 6 a 20 anos, acabou. Morreu, morreu. Então, o tipo objetivo está atendido. Agora vamos discutir se teve dolo, se teve legítima defesa, vamos discutir outras coisas. Mas a conduta está descrita e não há muita margem para interpretação, não é? O fulano não pode estar meio morto, ou ele morreu ou ele está vivo. Tipos penais que se valem de elemento subjetivo do injusto, como é o caso aqui, ou de elemento normativo do tipo, era o que, ou são, esses tipos são o que Frederico Marques chamava de tipos anormais, que já dizia ele nos idos dos anos 50, não são bons para uma visão democrática de preservação de liberdades. Pois o que esses tipos penais da lei de abuso de autoridade basicamente utilizam são os elementos normativos. As pessoas já devem estar identificando. Por exemplo, aquele que preocupou muitos de nós, vou falar disso, a história dos ativos financeiros. Né? Um valor exacerbadamente maior. O que é isso? O que é exacerbadamente? O advérbio é lindo, mas quer dizer o quê? 50% a mais? 20% a mais? O dobro? O triplo? 10 vezes? Vai da cabeça do juiz criminal que estiver analisando o caso, o que é ruim. Numa situação dessa, o que é que a rigor salva? Exatamente a ausência do elemento subjetivo do injusto, do tal dolo específico. A intenção não foi abusar. Mas a gente chega lá. Vejam, portanto, que a ideia da Lei 13.869 foi, na verdade, construir um abuso de autoridade, que é um tipo de prevaricação. 319 do Código Penal, não é? Na prevaricação, o indivíduo deixa de praticar ou retarda ato de ofício por sentimento ou interesse pessoal. O abuso de autoridade também está caracterizado por isto. Este é o elemento subjetivo do injusto. Este sentimento ou interesse pessoal. Isto é, portanto, que no frigir dos ovos vai definir, em muitos casos, se há condenação ou não. E, como eu disse, pelo que eu conheço dos colegas, tenho absoluta certeza que isto não estará presente na absoluta maioria dos casos. Mas até chegar a isto, tem o processo penal, que, dizia o professor Pitombo, lá da minha querida USP, é uma pena por si mesmo. Então,
por isso é que eu vou tentar cercá-los, ou cercar aqui a análise de alguns caminhos para evitar armadilhas que a lei cria. Tudo bem? Então, no final das contas, volto a dizer, o abuso de autoridade acabou sendo construído como uma espécie de prevaricação, em que, porém, geralmente se age por comissão e não por omissão. A prevaricação geralmente se caracteriza por uma atuação do agente público por omissão, um retardar, um não fazer. Aqui é o contrário, é um fazer. Vamos ver o artigo 1º, que para mim é o melhor deles, né? O próprio doutor Pavy, conversei muito com ele antes do ajuizamento da ação, ele até entendia, o doutor Pavy é o advogado da Ana Matra, ele até entendia que talvez não fosse necessária a ação. Por quê? Porque o artigo 1º, de fato, a rigor, resolve qualquer situação em que o juiz haja de boa fé, em que o juiz haja na compreensão de que aquela é a interpretação correta do preceito, na compreensão de que está no caminho do interesse público. Mas nós insistimos, e ele, enfim, acabou apresentando, exatamente porque os elementos objetivos do tipo, chamado tipo penal objetivo, tem aquela largueza própria dos elementos normativos que permite uma subsunção muito extensa, ou seja, muitas condutas podem caber ali. E muitas vezes as condutas podem caber ali conforme o ponto de vista do juiz criminal. E é isso que é ruim. Então, a ideia do questionamento de constitucionalidade foi exatamente colocar em xeque esses elementos normativos. Mas, de toda maneira, veja lá, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º identifica o dolo específico como necessário para que se configure o crime em todas as modalidades, em todos os tipos penais. E o parágrafo 2º é uma excludente de ilicitude que afasta o chamado crime de hermenêutica. Para dizer o seguinte, mera interpretação não pode ser crime. Ah, mesmo que seja minoritária? Mesmo que seja minoritária. Ah, mesmo que seja única? Só ele entende aquilo, né? Tem alguns amigos meus que têm entendimentos assim. Só ele, eu mesmo tenho alguns. Só eu entendo assim. Bom, mas a independência judicial me garante entender assim. Isso é uma garantia do cidadão, inclusive. Então eu posso ter esse entendimento único, ainda que o tribunal reforme 500 vezes. Se isto em algum contexto fosse ser criminalizado, eu teria um atentado à independência judicial. Então me parece que não há outra interpretação possível. Vejam o parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Dolo específico, intenção específica de se beneficiar, de beneficiar outrem, de prejudicar outrem, ou ainda por mero capricho ou sentimento pessoal. Perfeito? Ah, o que é capricho? Pois é, primeira vez que um tipo penal utiliza essa expressão. Vamos ter de construir a semântica do capricho à luz do direito penal. Eu diria aos senhores, por isso, meus caros, que nesse artigo que saiu na Folha, nós insistimos neste ponto. O abuso de autoridade, a rigor, tem a mesma estrutura da prevaricação, embora a prevaricação seja basicamente um crime omissivo próprio, e aqui tenhamos, em quase todos os tipos, condutas comissivas, por ação, à exceção de alguns que são omissivos também. Por quê? Porque aí nós fazemos o paralelo com o 219, que diz interesse ou sentimento pessoal. Então, o que seria o capricho? No paralelo, seria o interesse pessoal. E a satisfação seria o sentimento pessoal. Tá? Então, é a maneira de tentar cercar isto com alguma garantia a partir da jurisprudência já construída. Aliás, desculpem,
É o inverso disto. O capricho seria o sentimento pessoal e a satisfação seria o interesse pessoal. Qual é a diferença do sentimento e do interesse? O interesse representa algum ganho de alguma natureza. Não precisa ser um ganho pecuniário, porque daí eu estou caminhando para a corrupção passiva. Ou estou caminhando para a concussão. Mas tem alguma coisa que me agrega. O sentimento não. É algo para me satisfazer, para me dar alegria, para me dar prazer. Não é? Eu tenho prazer, eu tenho satisfação no sofrimento do outro, na humilhação do outro. É isto. Vejam que, em boa medida, uma justificação, uma motivação adequada da decisão afasta tudo isto. Não afasta o aborrecimento, eventualmente, mas certamente afasta a condenação. E a excludente licitude? Aí está no parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, vejam, isto aqui é, para mim, elementar e peremptório. A lei não positivou crime de hermenêutica. Pelo contrário, tanto nós falamos que se inseriu este parágrafo textualmente para dizer, aqui não há crime de hermenêutica. Então, o juiz decidiu uma coisa e o tribunal reformou, não tem hipótese de haver abuso de autoridade por conta disso. É apenas divergência de interpretação. Quanto à questão de direito e quanto à questão de fato, olha, quanto à análise da prova. Então não é porque o tribunal reformou que o juiz de primeiro grau praticou abuso. Não é porque o TST reformou que a turma ou o desembargador cometeu abuso. E por aí vai. Não é porque o STF reformou que o TST cometeu abuso. Então, esta perspectiva do crime de hermenêutica restou neutralizada pelo parágrafo 2º. Agora vamos ver os crimes. Eu vou voltar a alguns deles. Por enquanto eu vou apenas referir. O 9º, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Olha aí o elemento normativo do tipo. O que é manifesta desconformidade? Quer dizer, aparentemente tem a desconformidade não manifesta. A meia desconformidade. A desconformidade desculpável. E tem a manifesta. Quem vai decidir isso? O juiz criminal. Seria melhor que não tivesse esta elementar, mas está aí. Por isso é que eu disse, há margens para aborrecimentos. Por isso é que nós precisamos dominar algumas coisas. Ah, mas, Guilherme, isso não tem nada a ver com a gente. Prisão. Ora, o juiz não pode prender? O juiz do trabalho pode prender? Eu vou voltar a isto. Mas vamos nos antecipar um pouco. Pode. Em que situação? A única que, em princípio, não é manifestamente desconforme à legislação. Prisão em flagrante delito. As outras todas estão fora do nosso arco competencial. As chamadas prisões cautelares, que são prisões processuais penais, a exceção da prisão em flagrante, que também é uma prisão processual penal, as demais estão fora do nosso âmbito competencial. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de pronúncia, até esta que está sendo discutida aí, prisão decorrente da condenação, né, que agora passa a ser execução provisória, se vencer, enfim, a tese que vinha vencendo, passa a ser execução provisória e não prisão cautelar. Mas tudo isso está fora da nossa alçada. Prisão penal, muito mais. Prisão penal é aquela que decorre de uma sentença penal já exequível. Então vai cumprir a pena, né? Sai o mandato para recolhimento do preso. Aí, muito menos, já que não temos competência penal. Os senhores sabem que eu vou utilizar esse advérbio lamentavelmente. Sempre defendi isto. Né? Desde o primeiro CONAMAT em que eu fui, a primeira coisa que eu falei em CONAMAT foi competência penal. Acho que precisávamos disso. Agora nós estamos nessa situação. Não há prisão alguma que o juiz do trabalho possa decretar, a não ser a prisão em flagrante.
e qualquer do povo. Eu ia chegar aí. E em que condição? Como autoridade, eu sempre defendi, até lá na Enamate, quando me chamava para falar disto, que o juiz do trabalho, aliás, qualquer juiz sem jurisdição criminal, prende como autoridade. Mas não é o entendimento dominante no STJ. O STJ entende que o juiz do trabalho, aliás, qualquer juiz não penal, prende como qualquer do povo, não como autoridade. Como cidadão. Mais ainda, mas tem as prisões civis. Não tem mais. Prisão depositária infiel. Súmula vinculante 25. Acabou. Prisão por alimentante inadimplente. Eu já ouvi de 2 ou 3 colegas uma tese de que no caso de pensão acidentária determinada pelo juiz do trabalho a ser cumprida lá nas suas parcelas ou até no pagamento antecipado, como tem natureza de alimentos, como a própria doutrina civilista fala dos tais alimentos decorrentes de sinistro, de acidente, poderiam ter esta caracterização e, portanto, em se tratando de pensão decorrente de acidente de trabalho, que não se pague, caberia esta prisão do alimentante inadimplente. Aí cada um pense consigo mesmo se determinaria esta prisão. Convenhamos que a tese não deve ser bem recebida no 2º grau, muito menos num STJ da vida. Né? Hã? Então, o que eu diria a vocês sobre isto é o seguinte. Digamos, eu tenho um colega, por exemplo, que defendeu isto por muito tempo, publicou um artigo nesse sentido, e segundo ele me disse, lá nos idos dos anos 90, ele determinou a prisão de um executado com base nisto, alimentando inadimplente. Não tinha nem a competência para as indenizações por danos morais e materiais ainda. Era verba rescisória, mas ele determinou e o sujeito pagou. Nem impetrou habeas corpus, então não se tornou um problema. Mas, meus caros, eu diria aos senhores, ousaria especular que esta tese não deve ter vida longa nos tribunais. A única boa notícia é que, pelo menos na minha visão, quem encaminhasse por este caminho, quem por este entendimento se guiasse, estaria protegido pelo artigo 1º, parágrafo 2º, crime de hermenêutica. Ou seja, não há crime de hermenêutica. É a sua interpretação. Ah, mas só ele entende assim. Ok, ele mais 2, mais 3, mas é um entendimento. Então, mesmo aí, eu diria, não há crime de abuso de autoridade, porque é o entendimento deste juiz. Mas como se eu fosse advogado criminalista e um colega me perguntasse, eu diria, evite. Evite. É a história do aborrecimento. Para mim, é a hipótese de interpretação. É muito evidente que não será uma interpretação dominante, mas não é uma interpretação absolutamente teratológica. E nem acho que a discussão em torno do crime de hermenêutica deva passar por aí. Se é uma interpretação, e se não houve aquele dolo específico, não tem crime, ponto final. Mas eu não sugeriria. Então vejam, para resumir esta ópera toda, eu já antecipo aos senhores o que eu diria lá no final. No nosso caso, não há nenhuma hipótese de prisão por mandado, ponto. Então apareceu na frente dos senhores um mandado para assinar para prisão, não assinem, porque não tem hipótese. Ah, mas tem a prisão em flagrante, mas prisão em flagrante não se procede por mandado, é por isso que é em flagrante. É no ato, é no estado de flagrância, é mediante voz de prisão. Não é por mandado. Então, coisas que já vi por aí, mandado para a inscrição da penhora de imóvel ao oficial do cartório, sob pena de prisão em flagrante por desobediência. E aí isso vem no mandado. Meus amigos, me permitam, tudo errado. Aí é a tal história, está abrindo flanco para aborrecimento. Ah, mas é a interpretação. Aí já não dá para ser a interpretação. Por quê?
porque aqui é quase teratológico. Primeiro, desobediência não admite prisão em flagrante. É crime de menor potencial ofensivo. Segundo, se é flagrante, não tem mandado. É por isso que é flagrante. Então, esqueçam o mandado de prisão. Eu lamento dizer isto. Por isso é que há 15 anos eu vinha falando em competência penal. Agora Inês é morta. Não tem possibilidade de prisão por mandado no nosso métier, no nosso âmbito competencial. Vai ter a prisão em flagrante, que eu vou falar dela, mesmo assim, com cautelas, porque senão entra aqui, olha. É medida de privação de liberdade. A prisão em flagrante é medida de privação de liberdade. E se estiver manifestamente em desconformidade com as hipóteses legais, pode levar, pela descrição do tipo, a uma discussão a este respeito perante um TRF da vida. Então, para evitar aborrecimento, é bom saber como se faz. Vou falar disso lá na frente. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Olha quantas vezes é utilizado aí o elemento normativo. Substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa, aquilo que eles queriam inseriram, ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Deferir liminar a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Essa história do manifestamente cabível é novidade da lei também. Bom, isso aqui nos alcança o inciso 3º, especialmente os desembargadores. Relaxar, isso aqui é importante, não é com o juiz do trabalho. O juiz do trabalho pode dar a voz de prisão, mas não é ele que vai relaxar. Especialmente por esse entendimento de que ele faz isso como qualquer do povo. O problema desse entendimento de que o juiz do trabalho, ou o juiz sem competência criminal, manda prender como qualquer do povo, é que se ele não é autoridade, a autoridade que define a matéria é o delegado de polícia. De modo que o juiz pode mandar prender e o delegado de polícia lá na delegacia dizer o seguinte, olha, isso daqui não tem tipicidade, pode ir embora. Pois é. Então, este é o problema de não prender como autoridade. Tese que eu sempre repudiei. Alguém pode dizer o seguinte, Guilherme, mas tem um lado bom. Se eu não prendo como autoridade, eu nunca cometo abuso de autoridade. Está certo ou não? Não. Por quê? Olha lá. Até esqueci de falar. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído ou a pretexto de exercê-la. Não tenham dúvidas que no caso de uma prisão em flagrante determinada por um juiz do trabalho, ainda que a jurisprudência entenda que ele faz isto como qualquer do povo, para efeitos criminais haverá quem sustente, não, mas ele fez isto a pretexto de exercer a sua autoridade. E aí pouco importa se ele tinha ou não tinha autoridade naquele contexto. Isso aqui piorou bastante. Não era assim, não tinha esse apretexto. Agora tem. Então, mais uma coisa para que nós abramos os olhos, né? Pode. Pode. Se ele só brigar, acho que não. Mas se ele der uma voz de prisão, se ele falar, ó, sabe com quem você está falando? Não basta o sabe com quem está falando, mas a depender do que decorra disto, vocês vão ver, a carteirada virou crime aqui. Daqui a pouco eu vou falar dela. Tem um tipo penal específico para carteirada. Tem. Vamos chegar lá. Se der tempo, vamos chegar lá. Bom, gente, olha, me permitam insistir, eu também lamento tudo isto. Eu gostaria de não estar falando estas coisas, mas eu preciso, né, como diz o meu filho, dar a real. É claro que as associações aí vão trabalhar com a desconfiguração dessas coisas todas, mas eu preciso falar dos riscos. Vejam aqui uma coisa. Como eu disse a vocês, olha,
Habeas corpus. Os TRTs têm, aliás, a Justiça do Trabalho tem competência para habeas corpus, né? Está lá no inciso 4º do artigo 114. Por exemplo, neste caso do juiz que entendeu que o reclamado não estava pagando a pensão daquele reclamante que está tetraplégico e, em função disto, determinou a prisão do alimentante inadimplente. Aí o que vai acontecer? Habeas corpus no tribunal. Cai lá na sessão de dissídios individuais, onde não tiver, em uma das turmas. E aí o desembargador demora para apreciar. Olha aqui. Ou pior ainda, ele indefere, que é esta hipótese. A hipótese da demora vai mais à frente. Ele indefere. Olha aqui. É crime de abuso de autoridade deferir, ou, vejam aqui, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. E quem é que vai dizer se é manifestamente cabível? Bom, seria o próprio TRT, o próprio desembargador, a turma, a sessão, sim, mas para efeitos criminais, quem vai dizer se era manifestamente cabível, no final das contas, é o juiz criminal, é o TRF. Então, isto daqui, para mim, é das coisas mais sérias desta lei. É das coisas mais sérias desta lei. Porque simplesmente coloca uma espada de Damocles na cabeça do desembargador que indeferir uma liminar uma liminar de habeas corpus. Ou mesmo, em definitivo, negue a própria ordem. Porque alguém dirá, mas era manifestamente cabível. E aí leva essa discussão. No caso de um desembargador, evidentemente já não será nem o TRF, né? Será o STJ. Pois não. Não. Aí eu posso dizer, tem coisas que dá para falar com alguma segurança. O princípio de direito penal é legalidade estrita, ou taxatividade. O que não está escrito aqui não admite extensão nem analogia em Malam Partem. É só em caso de prisão. Então acaba sendo um problema, digamos assim, uma preocupação, sobretudo no segundo grau. Tá? Os senhores vão ver isso em relação ao ativo financeiro, viu, Érica? Me perguntaram, em relação aos ativos financeiros, me perguntaram na segunda região, mas e se eu penhorar um imóvel que é o único que tem, mas é um imóvel luxuoso que vale 100 vezes a dívida? Eu posso incorrer neste crime? Não, porque não é ativo financeiro. Imóvel não é ativo financeiro. A gente já vai ver isto. Então, pelo menos a taxatividade nos socorre aqui. Meus caros, artigo 10. A história da condução coercitiva. Decretar a condução coercitiva de testemunho investigado, de novo, a elementar normativa. Manifestamente descabida. Ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. O manifestamente descabido não tem jeito. Aí a nossa impugnação no Supremo. É uma abertura normativa infeliz que ameaça liberdades. O que é uma condução coercitiva manifestamente descabida? Mas há aqui, então vejam, aqui muitas vezes eu quero imaginar, porque todos esses crimes de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai ajuizar a ação, pelo menos tem este filtro. Os senhores sabem que, em boa parte da tramitação do projeto de lei, a Ordem dos Advogados do Brasil quis inserir a sua legitimidade para também apresentar a denúncia. Isto não foi adiante. Mas o que há, o que sempre houve é aquela história. Se o Ministério Público disser, e é o que nós esperamos que geralmente aconteça, se o Ministério Público disser, não, aqui não tem crime em tese, acabou. Mas se o Ministério Público silenciar, ainda há a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, o próprio advogado que se sentiu ofendido ou a própria parte pode eventualmente apresentar a ação penal. Né? Há esta possibilidade. O que seria aqui, então, uma situação que abre o flanco para
uma denúncia ou para uma ação penal subsidiária da pública, privada subsidiária da pública. No manifestamente incabível, volto a dizer, o que se espera é que o Ministério Público ali tenha algum critério e veja que, enfim, ele não pode entender que qualquer coisa é manifestamente incabível, manifestamente descabido. O problema é a outra parte ali, meus caros, porque ali é elementar descritiva, sem prévia intimação. Sem prévia intimação. E aí vem algumas discussões para nós. Primeiro, os senhores sabem que a condução coercitiva está expressamente prevista na CLT, artigo 825, parágrafo único, em relação à testemunha. E aí, no sumaríssimo, a gente tem o 852H, parágrafo 3º, a hipótese em que a parte deve apresentar a testemunha e ela só será intimada se houver o tal convite, comprovadamente convidada. Aí o que já me perguntaram, sim, mas se eu tiver este convite, está lá assinado pela testemunha, eu já posso determinar desde logo a condução coercitiva? Minha resposta, eu não recomendo. Eu não recomendo. Ah, mas ela não foi notificada? Ela foi notificada, houve a intimação. A intimação, a rigor, é um ato judicial. O que houve foi a coleta ali de uma assinatura. Foi uma comunicação que o advogado fez. E mais ainda, meus caros, mais preocupante ainda, do meu ponto de vista, que aí um colega da 2ª região até mencionou que isso aconteceu com ele. A testemunha chega e diz, essa assinatura aí não é minha. Essa assinatura não é minha. Foram lá, bateram na minha porta, me conduziram até aqui, subvara, pistola na cintura, e eu nunca assinei isso daí, não sei de quem é essa assinatura. E aí? É claro que os senhores dirão, bom, mas quem tem que responder por isso, se alguém vai responder, é o advogado, com toda certeza. Porque o juiz, a rigor, aí foi induzido a erro. Mas é o tal problema, eu criei o ensejo para o aborrecimento. Em algum momento... Mas é que aqui não tem o manifestamente, vejam, são duas hipóteses. Uma é do manifestamente incabível, o outro é sem prévia intimação. Por isso é que eu falei, o sem prévia intimação é o mais problemático, porque é elementar descritiva. Então, o que eu tenho recomendado? Intimação pelo juízo, sempre. Se a intenção do colega é conduzir coercitivamente, mande lá um oficial de justiça antes. Guilherme. Pegue lá, o oficial de justiça vai certificar, tem fé pública, aí não veio, ok, condução coercitiva. Ah, mas pode dizer ainda assim que é manifestamente descabido. Pode, mas aí é a tal elementar normativa, quero crer que o Ministério Público vai ser razoável em relação a isto. Agora, o sem intimação, este é que é problemático, porque aí é elementar descritivo. Não tem, digamos, muita explicação para dar. A pergunta vai ser, por que não notificou? E aí vai restar só aquela discussão do dolo específico. Dizer, olha, enfim, não era a intenção causar prejuízo, não era a intenção agir por capricho, é aquela história toda. Melhor fazer a notificação. Só para dizer isto, um caso que acontecia, que foi feito algumas vezes, eu sei, em uma determinada unidade, não sei se acontecia por aqui, e que hoje eu absolutamente desaconselho. Na intenção de garantir que a audiência acontecesse no horário, e sendo necessária a condução coercitiva, ou seja, já tinha notificado, a testemunha já não tinha comparecido, redesignou. O que se fazia nessa determinada unidade? Expedia-se o mandado de condução coercitiva no dia anterior. Levava-se essa testemunha para uma unidade da delegacia de polícia, ela ali pernoitava e aí era conduzida no dia seguinte. Não façam isto mais. Não, absolutamente desaconselho. Porque essa é uma condução coercitiva que, inclusive, está travestindo restrição de liberdade, está travestindo uma prisão por uma noite ali. Hoje,
especialmente sob esse clima atual de as autoridades abusam, hoje é suicídio. Então, é um procedimento que já se adotou à luz do artigo 9º e do artigo 10, hoje é absolutamente desaconselhável. Vai trazer problema, tá bom? Diga. Desculpe. Não vejo nenhuma outra hipótese do manifestamente descabida. Ela é cabida quando? Quando a testemunha não comparece e foi intimada. Não vejo outra hipótese. Você... Eu concordo, mas vejam, são 2 crimes distintos descritos ali. E aí, esse é o problema do elementar normativo. O que alguém pode dizer? Olha, essa testemunha... Estou trabalhando como advogado do diabo, Sim. tá? Eu não acho que isso mereceria sequer a instauração no processo penal. Mas poderá, por exemplo, aquele advogado que quer criar uma situação mais constrangedora dizer o seguinte: olha, esta testemunha que foi conduzida, ela não tinha nada a acrescentar. Não. Ela não tinha nada a acrescentar. E, portanto, a sua condução aqui, tanto é que ela chegou aqui e falou que não sabia de nada. A sua condução aqui, portanto, foi inútil, manifestamente descabida. É o caso? Eu acho que não, mas eu estou dizendo exatamente isso. A elementar normativa abre ensejo para procurar pelo em ovo. Essa é a questão. Este é o problema. Pois não. Mas veja, me permitam, apenas, ele veio aqui botar medo em todo mundo. Eu vou continuar promovendo condução coercitiva. Isso não vai me abalar 1 milímetro. Eu apenas terei o cuidado de sempre notificar pessoalmente para o oficial de justiça. Não aceitarei, em hipótese alguma, aquela declaração que o advogado às vezes apresenta assinada. Eu não aceitarei mais aquilo para efeito de condução coercitiva. Para efeito de condução coercitiva, mesmo que eu perca ali um dia de audiência, eu vou determinar ao oficial de justiça que compareça ao local e intime. Se não comparecer de novo, aí eu farei a condução no dia e não no dia anterior. Ô, Guilherme, então era exatamente isso que eu queria saber. A intimação enviada via postal simples já fica complicado, Fica. né? Em tese, não configura o crime, mas aí o indivíduo chega lá e fala: eu não recebi coisa nenhuma. Não chegou. Então isso onera e bastante o custo de um processo Com para certeza. o tribunal. Mas você aí... pensa isso num conjunto? Sim. O quanto isso vai custar? 15ª região, eu não sei como está aqui, mas 15ª região já não tem mais o aviso de recebimento. A gente não vai ter dinheiro por para isso. conta de orçamento. Então você já não sabe mais se o negócio chegou. Eu lá acho uma temeridade você determinar a condução coercitiva por conta da notificação postal. Então aqui é o que eu dizia aos senhores: cautelas para evitar aborrecimento. Eu só farei mediante notificação, intimação, como diz ali, por oficial de justiça. Posso ir adiante? Oi. Tá bom. Não, pode ser, que tem tanta coisa, mas tudo bem. 15, vamos lá. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. É aquilo que a gente conversava aqui. Deu a voz de prisão, tem de comunicar. Quem é a autoridade judiciária? É a autoridade criminal, é o juiz criminal, que em tese será responsável pela apuração daquele delito. Geralmente será um juiz federal, que geralmente ou será falso testemunho. Já vou dizer sobre isso. Falso testemunho admite prisão em flagrante? Admite. Não é recomendável. Por quê? Porque tem uma causa de extinção de punibilidade, que é a retratação. Isso pode ser constrangedor, não é? Olha, o senhor depois aqui, em absoluta contrariedade com esse documento que o senhor assinou aqui. Essa assinatura é sua? Sim. Então o senhor está mentindo. Está preso em flagrante. Aí vem um advogado que domina minimamente essas coisas, cochicha. Aí o fulano fala lá: eu se retrato. E aí? Aí o juiz faz o quê? Então esteja solto. Aí ele está saindo, aí ele abre a frestinha: eu se retrato da retratação. Aí faz o quê? Corre atrás? Então é uma situação constrangedora. Não é razoável
por conta deste risco, prender no caso de falsa testemunha. Tem casos, mas eu geralmente não aconselho. É possível. Não é crime de menor potencial ofensivo. Coação no curso do processo, perfeito, 344 do Código Penal. Se for na frente do juiz, teve um caso na 15ª lá que foi exatamente isso. Entrou a testemunha, o empregador, que era o próprio titular, deu um soco na mesa e falou: se você abrir a boca, eu te mato. Coação no curso do processo, pode sair dali preso. Só que saindo, e é crime de médio potencial ofensivo, só que saindo dali preso, vejam aqui, ó, tem de comunicar à autoridade competente. Coação no curso do processo, processo do trabalho, Justiça da União, juiz federal. Tem de fazer a comunicação. E aqui, meus caros, a única coisa que é mais relevante para apontar aos senhores, veja isso aqui, olha. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Isso é uma coisinha que está presa lá em um pontinho da lei, não tinha isto na 4898, que tinha termos gerais, como os senhores viram, agora tem. Ou seja, vou prender em flagrante, senhor preso, quer que eu comunique à sua família, a quem? Tenham este cuidado. E aí, se ele disser, minha família é o caramba, aí tudo bem. E aí os senhores consignam que indagaram e não fizeram a comunicação, porque quem recebeu a voz de prisão não comunicou. Se ele comunicar, os senhores vão, então, pedir que alguém na secretaria telefone, diga da voz de prisão que foi dada e diga para que delegacia de polícia está sendo encaminhado. E aí faz uma certidão e junta lá no PJE. Faz uma certidão no PJE. Senão, podemos ter problemas com relação a este inciso 3º aqui. Aliás, ao inciso 2º. Meus caros, isto aqui, para mim, eu nem incluía isto quando eu falava do tema. Por quê? Porque, para mim, isso aqui não tinha interesse para nós. Mas é tal história. Você vai falando disso aí nos regionais, os colegas vão citando casos e você vê que tem alguma pertinência. A hipótese do caput, constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deve guardar segredo ou resguardar sigilo. Tudo bem. Acho que nenhum de nós nunca, por hipótese sequer, chegou a pensar nisto. Né? Chega lá o médico, tem lá o dever de sigilo, fala aí, você não vai preso. Não pode fazer isso. Mas o que me preocupa mais, o que preocupa colegas, e eu não tinha atinado para isto, é o parágrafo único, inciso 2º. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do patrono. Lobby da OAB. Agora, tem seu sentido, tudo bem, direito de defesa, garantismo penal, ok. Mas o que o colega disse? Olha, caso concreto, eu comecei a ouvir a parte, o reclamante, fiz uma pergunta que, por alguma razão, irritou o advogado protestou, eu fiz a pergunta assim mesmo, ele se levantou e foi embora. E eu prossegui com o depoimento. Mas ele escolheu um advogado, ele constituiu um advogado. Aí, veja, ele fez isso antes da entrada em vigor da lei. Aliás, não entrou em vigor a lei ainda. Mas e a partir de fevereiro do ano que vem? Bom, meus caros, então vamos lá. Para mim, até examinando a própria tramitação e as razões, né, a fundamentação do projeto de lei, isto aqui se refere basicamente ao processo penal. No processo penal, os senhores sabem bem, o interrogatório também é instrumento de defesa. Tem até nulidade se não houver a possibilidade do interrogatório. O réu pode chegar lá e se negar a falar. Ele não é obrigado a produzir prova contra si. Mas ele tem de ter esta oportunidade. Então, os processualistas penais, inclusive, fazem aquela clara definição e distinção entre a autodefesa e a defesa técnica.
A autodefesa, portanto, é um ensejo que se dá ao réu em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não é o nosso caso. No nosso caso, os senhores sabem bem, o depoimento pessoal, a rigor, é instrumento de prova do ex-adverso. Tanto é que o advogado do reclamante não pode dizer, olha, agora eu requeiro a oitiva do meu cliente. Quem tem? Eles pedem, mas, pelo menos no meu entendimento, não é o caso de deferir se o juiz entender que não há necessidade e o advogado da parte contrária não quiser o depoimento, porque ele não pode produzir prova para si mesmo. Ah, eu realmente fiz hora extra. Ah, então está aprovado. Então, em princípio, no processo civil, no processo do trabalho, o depoimento pessoal é um instrumento de prova, um meio de prova do ex-adverso. Portanto, eu quero dizer aos senhores que há bons argumentos, do ponto de vista da interpretação histórica, do ponto de vista da interpretação sistemática, para dizer que isto aqui está adstrito ao processo penal. Porém, como eu disse também no início, eu preciso alertar para todos os riscos. A CLT utiliza a expressão interrogatório, por exemplo, lá no 848, parágrafo 1º. Ela até diz que depois do interrogatório, a parte, seja o reclamante, seja o reclamado, seja o proposto, pode ir embora e ficar só o representante. Ela utiliza essa expressão. Na doutrina, nós fazemos aquela distinção entre o depoimento, que aí, como eu disse, é o meio de prova da parte, então é a oitiva mediante requerimento da parte do ex-adverso, e o interrogatório, que seria a determinação do juiz. Na linha do 765 da CLT, ele determina o interrogatório porque ele quer complementar a prova, e ele pode fazer isto. Eu diria aos senhores, então, como cautela, que especialmente no caso do interrogatório em sentido estrito, quando o juiz está determinando a oitiva, sem o requerimento da parte contrária, que atente para isto. Se a parte constituiu o advogado, é porque, em princípio, quer a presença do advogado. Ah, mas quer dizer que se o advogado não estiver lá, eu não posso ouvir? Se os senhores puderem registrar a razão a demonstrar que injustificadamente o advogado não está, ok. Mas se puder ficar ali o ensejo, a situação, a circunstância de que o advogado poderia estar, não se recusou a comparecer e, no entanto, não estava, e, eventualmente, disto houver algum prejuízo, eu acho que se cria o ensejo para o aborrecimento. Então, eu não faria. Resumindo, depoimento pessoal, ok. Especialmente se estiver exercendo o ius postulandi, ele não quis advogado. Ele não veio com o advogado, houve o requerimento. Ele não se opõe a prestar o depoimento. Ele não se opõe, ok. Agora, o juiz determinou a oitiva e ele está sem advogado. Eu evitaria, diante da literalidade, embora me pareça que isto aqui se refira basicamente ao processo penal. Meus caros, vamos lá. Algumas outras coisas que eu ia discutir, mas, enfim, vamos ao que mais interessa aqui, olha. Isso aqui, deixo para lá. Esse aqui, que é o que mais causa aí discussão. Oi. Esse aqui? Esse é 33 aí. Inclusive, deveria fazer. O artigo 790-B, parágrafo 3º CLT, antecipação de honorários periciais. Nós temos uma prática aqui, às vezes, que pede antecipação, metade dos honorários. Uhum. A reforma trabalhista agora afastou essa possibilidade de antecipação, né? Então, em princípio, é só se houver consentimento. Se houver consentimento, não tem problema nenhum. Se não houver e for exigido, vai haver impetração no mandado de segurança, até a OJ lá da SDI 2, a segurança vai ser concedida. Isso configurará abuso de autoridade? Acho que não. Acho que não.
Mas, da mesma maneira, nós vamos caminhar lá pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º. Esse aqui eu trouxe, já que ele referiu, acho importante dizer, porque isto aqui especialmente me preocupa, olha. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. O que é isto? Se eu, por exemplo, em uma ação civil pública, determinar que a indenização por danos morais coletivos seja destinada a um fundo qualquer ou a uma entidade qualquer que não é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, aquilo será destinado a um hospital, como se fez, né, no caso de Paulínia, do Recanto dos Pássaros. Há hoje um hospital escola que navega lá pelos rios do Amazonas por conta dessa indenização, da ação do Recanto dos Pássaros. Isso está previsto em lei, esta hipótese, essa destinação específica? Não. Para construir um hospital, não. Incorre-se nisso aqui? Pois é óbvio que não se incorre. É óbvio que não se incorre. Nós dizíamos da infelicidade deste preceito, mas está aí. Aqui, meus caros, é a tal história, não tem muito o que fazer, é esperar o bom senso do Ministério Público. Eu não vou deixar de dar as destinações devidas, de determinar que se faça algo ou que se deixe de fazer de acordo com a minha interpretação racional e com a minha fundamentação na decisão por conta disto. Mas é uma situação que se abre. Ah, mas isso não está previsto na lei. Não é? Houve um colega na 15ª que, a partir de uma indenização por dano moral coletivo ou dano social, ele criou um fundo. O fundo, na verdade, era uma conta corrente em que ele depositou esse valor e aí, enfim, ele geria este fundo, pediu para que o Ministério Público gerisse. E o Ministério Público disse, eu não vou gerir coisa nenhuma. No final, ele é que acabou gerindo. Isto é algo que eu evitaria fazer nesse novo contexto. Porque é distante demais, enfim, das possibilidades legais. Mas, enfim, se for o convencimento do juiz, acho que deve fazer. Temos apenas de ter a consciência de que agora existe esse tipo penal como uma espada de Damocles na cabeça de interpretações mais criativas. E aqui, meus caros, a carteirada, olha lá. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Ultrapassou os 120 quilômetros, parou. Vai lá assinar a multa. Agora quase tudo é radar, né? Mas nesse caso não foi. Olha aqui, sou juiz, evitem fazer isto. Porque agora nós temos o parágrafo único do artigo 33. Foi pensado exatamente para esta situação. E aqui o que acaba sendo uma preocupação de muitos de nós. E aí eu paro por aqui, olha lá. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração desse excesso, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Olha aí, médio potencial ofensivo. Pois é o caso do Bacenjude? Em tese, mas vejam. Bacenjude, como funciona? Todos sabemos. Há lá o valor que se fixa, só que aquele programa vai varrer todas as contas que o indivíduo tiver nas instituições bancárias do país. Se ele tiver 8 contas com aquele valor, vai penhorar 8 vezes. Será este crime? Na descrição, sim, mas evidentemente aí nós teremos o artigo 1º, parágrafo 2º. Aqui não tem nem conduta culposa, pelo amor de Deus, porque não tem outra maneira. Mas o que eu sugiro também é que, como eu próprio já tenho feito no despacho, desde logo já se refere que, em havendo excesso de penhora ou excesso de indisponibilidade, que a parte, desde logo, faça a comunicação ao juízo, né, para a finalidade cabível.
Ou seja, e, na medida do possível, inclusive no despacho, isto eu ainda estou pensando como fazer, referir essa característica do sistema. É claro que fica um despacho verboso, né? Mas é uma garantia para que, se isto por alguma razão for adiante, lá o membro do parquê ou desembargador vai ver, se eventualmente ele não souber, que é uma característica do sistema. É apenas uma garantia. É claro que não há o crime, mas más intenções sempre vão cavar ensejos para denunciações caluniosas e tal. E como uma vez me perguntaram, e se for um imóvel, corro o risco de responder por isso analogicamente a tal história. Não existe analogia penal em malam partem. E aí, meus caros, aqui eu digo aos senhores, não tem discussão nenhuma. Vejam, IFRS 9, que é da International Accounting Standards Board, que é, por assim dizer, uma associação internacional que define os parâmetros da ciência da contabilidade. Ali é que se define o que é ativo financeiro. E ali se diz textualmente, um instrumento financeiro ativo, um ativo financeiro, não é um bem de uso, como uma máquina, um equipamento, um imóvel, e sim um instrumento de troca. Portanto, imóvel não é ativo financeiro, máquina não é ativo financeiro, automóvel não é ativo financeiro. Não há possibilidade de subsunção a este tipo penal. Oi. Encaixaria. Porque direito também é ativo financeiro. Mas daí é o tal do exacerbadamente, etc. No ativo financeiro, como você vai recebendo aos poucos, acho que é mais fácil você controlar. Não é? No faturamento, como em tese você vai recebendo aos poucos, é mais fácil controlar. Mas em tese poderia ser. Aí é ativo financeiro. Direitos são ativos financeiros. Tá bom? Tudo bem? Demorar demasiado e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Outro problema para os tribunais. Aqui é específico para os colegiados. Pediu vista, demorou para devolver. Quero ver isso aqui no STF. É lá que eu quero ver isso aqui. Mas, de todo modo, tem aí uma pena menor, detenção de 6 meses a 2 anos, e só para não dizer que não falei de flores, esses casos de atraso, em função lá da garantia, né, do princípio garantia da duração razoável do processo, isto tem gerado demandas cíveis, pedindo indenizações. E o que é ruim nisto? É que hoje a jurisprudência que há a respeito, vejam, por exemplo, o recurso extraordinário 70.121 de Minas Gerais, que é antigo, e mais recentemente, só para terem um embasamento disso, uma referência, esta apelação cível aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que era em relação a uma vara acidentária. O que eles entendem? Que a responsabilidade da União, nestes casos, como é omissão, demora para julgar, demora para decidir, é omissão, retardo. Como é omissão, não entraria na hipótese do 37, parágrafo 6º da Constituição. Aquela responsabilidade objetiva seria apenas para condutas comissivas, ação. Portanto, a União só responderia se houvesse, vejam lá, no aresto, dolo ou fraude do magistrado. O tal do capricho é dolo. Qual é o problema disto? É que, se a partir dessa jurisprudência, se a União for condenada, é porque se identificou o dolo. E se houve dolo, cabe o regresso. Então, é uma jurisprudência que, para nós, não é muito boa. Termino por aqui, só para falar mais uma coisinha só, Gilmar, juro para você, que é isso aqui, ó, só para que saibam. Falei de prisão em flagrante. Quando é que cabe? Aqui, 61 da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes, então todas as contravenções, todas elas são de menor potencial ofensivo, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Se for infração penal de menor potencial ofensivo,
não cabe prisão em flagrante. Aliás, cabe, se o indivíduo perante a autoridade policial não assumir o compromisso de comparecer quando convocado pela autoridade judicial competente, que é o juiz criminal. Os senhores podem imaginar que só o camarada que está querendo comer de graça é que vai chegar e falar, não, eu não vou comparecer não, o senhor me recolhe. Todo mundo chega lá e assume o termo. Então se lavra o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e ali mesmo ele já assume o compromisso de comparecer. Assumir esse compromisso não tem flagrância. O que significa que o juiz não pode dar a voz de prisão. Se ele der a voz de prisão aqui, é um excelente ensejo para que o indivíduo vá criar problemas no juízo criminal com aquele artigo 9º que os senhores viram. E aí, meus caros, vejam, desacato, por mais que me doa dizer isto, desacato não admite prisão em flagrante. Porque a pena não excede, pena máxima não excede esse limite. Desobediência, muito menos, pena máxima é de 1 ano. Então, nesses casos, não tem jeito. Ah, ô Guilherme, mas o que eu faço então? O sujeito está xingando a minha mãe, eu faço o quê? Ó, registra em ata aí, o que ele falou da minha mãe? O que eu faço? A saída está no próprio CPC, Poderes de Polícia do Juiz, artigo 360, incisos 1º, 2º e 3º. Eu já utilizei isto. Se for o caso, convoca-se força policial e põe para fora. Depois toma os procedimentos, chama a associação, ou o juiz mesmo oficia, para que o Ministério Público apresente a ação por desacato, ou ação por desobediência, ou até a ação por crime contra a honra, porque será crime contra a honra, e se for por conta da função pública, é hipótese de ação penal pública condicionada à representação. Então, representa e vai adiante. As associações têm de estar preparadas para isto, não é? Mas, naquele momento, prender em flagrante, a rigor, contraria a lei. Então, o que dá para fazer é, para cessar a agressão, para cessar aquela balbúrdia, aquela confusão em audiência, força policial, se necessário, para colocar para fora. É o que dá para fazer. Ah, mas não dá para conduzir a delegacia de polícia para lavrar o TCO? Eu sempre defendi que sim, mas isso não é explícito na lei. Portanto, permitam-me, não recomendo. Não recomendo, porque a condução contra a vontade será uma maneira de privação de liberdade. Então, não recomendo. Agora, o que realmente o juiz não é obrigado é a ficar lá ouvindo desaforo até o indivíduo cessar o seu repertório de ofensas. Então, para isto, os poderes de polícia em audiência. O indivíduo pode ser retirado de audiência e contido lá fora. Vejam o que a colega disse e o que está aqui numa decisão antiga do STJ. Eu sempre cito esta, que é de 92, porque ela evidencia até uma visão que havia com uma certa capsis de minúcio. Mas é, até hoje, a ideia que prevalece. Um juiz da Justiça do Trabalho, cuja competência jurisdicional não vai além da conciliação e de julgamentos dos dissídios entre trabalhadores e empregadores, era a antiga redação do 114, não pode determinar a prisão penal ou processual penal de quem quer que seja. Pode sim, como qualquer do povo, efetuar a prisão de quem esteja em flagrante delito, como qualquer do povo, devendo em seguida apresentar o capturado à autoridade competente para autuação, o que significa que, nesta visão, o 307 do CPP não se aplica ao juiz do trabalho. O 307 do CPP diz o seguinte: a autoridade, quando prende, porque um crime foi cometido na sua presença ou contra esta, no exercício das suas funções, esta autoridade, este juiz, poderia lavrar o flagrante. Eu sempre entendi que isto se aplica ao juiz do trabalho, ou ao juiz sem competência criminal. Ele pode lavrar o flagrante, porque o 307 não faz distinção. Mas o fato é que não é um entendimento dominante no STJ. Lado bom disto, os senhores não vão ter que lavrar na ata de audiência uma prisão em flagrante. Vão determinar que o preso seja levado à figura, e aí ele vai ser conduzido mesmo, porque houve prisão em flagrante. Vai ser conduzido ao delegado. Lado ruim, se o juiz do trabalho não é a autoridade é o delegado. Portanto, ele pode imediatamente relaxar. Lado bom, lado ruim. Mas eu acho que hoje, vejam, eu sempre insisti em que o juiz do trabalho
Está dentro do 307 CPP. Mas hoje, diante dos novos rigores desta lei, diante do artigo 9º, do artigo 10, eu evitaria este entendimento, já que o STJ insiste em dizer que o juiz prende como qualquer do povo. E prisão civil, depositário infiel não dá, súmula vinculante 25. Dá para ter prisão por contempt of court? Já ouvi isso também. Não, mas é o seguinte, eu vou prender porque ele me desacatou, mas é uma prisão processual. Sim, nos Estados Unidos da América. Aqui não. Aqui não tem. E também é jurisprudência dada. Olha aqui, olha, STJ, HC 42896 de Tocantins. Embora compreensível a vontade do juiz no exercício da jurisdição civil de querer ver satisfeita em plenitude a prestação jurisdicional, a ameaça efetiva de prisão, quando não se tratar das hipóteses depositário e infiel, que agora não pode mais, e devedor de alimentos, que entre nós a princípio não cabe, configura ilegalidade por ausência de previsão legal. E aí alguém dirá, manifestamente ilegal, e vai lá para o artigo 9º. Então, por mais que eu desejasse que tivéssemos esse poder, a jurisprudência também entende que não. A algema não dá, súmula vinculante 11, havia um tipo penal específico para algemas, agora não há, porém lá não deu para ver um tipo penal que refere à circunstância de submeter o detido à humilhação. Isto é um flanco que se abre. A súmula vinculante 11 diz que só é lícito o uso de algemas se houver resistência ou se houver fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Justificada a excepcionalidade por escrito. Por que eu trago isto? Porque quando os senhores determinarem uma prisão em flagrante, geralmente o agente policial vai perguntar o seguinte, quer que algeme? Ou às vezes ele mesmo já algema, mas não tenho dúvida, depois se perguntarem, vocês é que mandaram. Então agora, em função do tipo penal que eu referi, é bom ter esta cautela. É um advogado, é um senhor, enfim, não está oferecendo resistência, não tem risco de fuga, não vai agredir ninguém, não determinem colocação de algemas. E se estiver algemado, peça que tire as algemas. Porque senão pode haver também incursão neste... Oi? Então, essa é uma questão que sempre se pergunta. Sim, e o réu preso? O réu preso já vem algemado. Né? E geralmente, alguns juízes falam, olha, eu prefiro que tire a algema. E às vezes o agente penitenciário, doutor, melhor não, faça isso. Não é? Mas, de todo modo, isto veio, o ato de algemar não é seu, é de alguma autoridade que não é o juiz. E aí o tipo penal não alcança este deixar de liberar de alguma situação humilhante. Então, se o réu veio algemado, eu não vejo maiores problemas. O problema é mesmo na prisão em flagrante, no ato da condução, se vai determinar algema ou não. Por fim, para não falar tudo isto, porque já foi o tempo, só isto aqui, olha. Nestes casos todos, cautela, discernimento, isenção de espírito. Eu sei que é difícil, são momentos de tensão. O mais difícil nessa circunstância é ter frieza, mas é o melhor conselheiro. Tá? Então, fazer ali o seu momento de reflexão, ainda que por rápidos segundos. Se for o caso, consultar o Código Penal, é bom ter um na mesa, verificar se a pena máxima é maior ou menor que 2 anos, e aí sim raciocinar para ver o que vai fazer. Discernimento, cautela, isenção de espírito. Obrigado, gente. Acabou. Doutor Guilherme, muito obrigado. Então, dando continuidade ao nosso tema, nós abrimos as perguntas só, por favor, com moderação, porque o doutor Guilherme tem um avião de retorno. E tem trânsito, né? Tem trânsito, não é isso? É assim, final do dia o trânsito é muito difícil mesmo, então assim, 5 minutinhos, vamos lá, bem objetivo, o doutor Guilherme vai ser... Hein? Libera o homem. É isso, gente, então assim... Então vamos fazer isso, então, é melhor, é mais seguro, porque o trânsito é complicado.
E acho o seguinte, foi uma aula, doutor Guilherme, muito obrigado. Foi maravilha. Claro que temos ainda muitas dúvidas. E quem puder encaminhar as suas questões ao doutor Guilherme, responde, tá bem? Então, mais uma salva de palmas ao Guilherme.